Imagine um deserto de pedras no fim do mundo, onde o vento corta como se fosse faca e sequer existe nenhuma sombra. Ali, um titã está sendo pregado a uma rocha para sofrer por toda a eternidade. Só que ele não está gritando de arrependimento. Ele está em silêncio, encarando o horizonte com um olhar de vitorioso, com um olhar de vitória. Esse cara é Prometeu. Ele simplesmente roubou o segredo mais bem guardado do universo para dar para ti, um simples mortal, e para mim, um simples mortal. E o que faz alguém escolher o tormento eterno em troca da evolução de uma espécie que nem é a própria? Ele é um titã, a gente é ser humano. Bom, é aqui que começa a nossa história, aqui começa a nossa jornada. Desse cenário de dor, surge a pergunta que ecoa há mais de 2500 anos. Por que as pessoas que trazem a luz são as que mais sofrem? Prometeu é a primeira pessoa cancelada da história, o primeiro rebelde político. Ele nos força a olhar para as nossas próprias vidas e se perguntar: se você tivesse que escolher entre viver uma mentira confortável ou sofrer por uma verdade libertadora, qual que seria a sua escolha? O que você vai ver não é só uma peça de teatro grega antiga, por mais que ela seja. É o manual de resistência de todo ser humano que já ousou dizer não para um poder injusto. Esse foi Prometeu. Mas antes da gente entender esse crime, a gente precisa entender a mente do criminoso, do suposto criminoso, né? O nome Prometeu não foi escolhido ao acaso. Em grego, Prometeu significa aquele que vê antes. E esse nome se dá porque ele era um cara estrategista. Ele era o mestre da previdência. Ele enxergava séculos na frente. Literalmente, ele era tipo um vidente, assim. Só que todo gênio tem um contraste. E o dele era o irmão dele, que o nome é Epimeteu, que é aquele que vê tarde demais. Então é basicamente o contrário. Então, enquanto esse irmão agia por impulso e criava os problemas, Prometeu calculava cada passo à frente, porque ele tinha essa visão do futuro. Então, quando ele estendeu a mão para o fogo, ele já tinha visto as correntes que iam prender ele, já tinha visto o abutre e toda a dor que ele tinha sofrido, que ele ia sofrer. Ele não foi pego de surpresa. Ele aceitou o preço que ele ia pagar antes mesmo de cometer esse crime, de cometer o suposto roubo. Para dar vida a essa visão, entra em cena um homem que conhecia o peso do metal na pele. O nome dele era Ésquilo, que não era só um acadêmico de biblioteca. Ele era um soldado de infantaria. Ele marchou nas areias de Maratona, que é um lugar, tá? E viu o Império Persa desmoronar diante dos próprios olhos. Então, quando ele escreve sobre as correntes sendo marteladas na carne de Prometeu, ele está usando o som que ele ouviu nos próprios campos de batalha. Ele trouxe para o palco a urgência de quem sabe que a história não é feita de palavras gentis, músicas, palavras bonitas, mas de escolhas brutais, feitas sobre a pressão que a guerra exige. Então imagine que antes desse cara, antes desse homem, o teatro era só um grupo de pessoas bonitinhas ali, cantando juntas, quase como se fosse um monólogo sem fim. E Ésquilo mudou completamente a história da arte com uma simples ideia. Ele colocou um segundo ator no palco. Então, de repente, não era mais uma narração das pessoas cantando. Tinha um conflito. Pela primeira vez na história, dois pontos de vista podiam colidir em tempo real. Em Prometeu Acorrentado, ele usava essa invenção para criar um embate entre titãs. O diálogo entre a autoridade, que exige obediência, que no caso é Zeus, você vai ver, e a consciência, que exige justiça, que nesse caso é Prometeu. E um pouco de Vulcano também, eu vou explicar mais pra frente. E agora sobre a cidade que ele se encontrava, Atenas. Naquela época era um laboratório muito perigoso. A democracia ainda estava nascendo. E o povo tinha completo pavor de líderes tirando. Então, quando o público entrava no teatro, eles não iam só para se divertir. Eles iam para julgar a própria cidade. Ao mostrar Zeus como um ditador cruel que acaba de tomar o poder, Ésquilo, na verdade, não está só fazendo um teatrinho. Ele está enviando um aviso codificado para os líderes da época. Ele está transformando o mito em um espelho para a sociedade, perguntando aos atenienses: a gente está construindo uma sociedade de justiça ou a gente está só trocando de mestre para mestre? E diferente de uma peça de Shakespeare ou de um filme moderno, onde o cenário muda a cada cena, o teatro de Ésquilo era praticamente um ritual cívico monumental. O público não estava ali só para assistir. Ele era parte da experiência. Ele ficava sentado em um semicírculo de pedra sob o sol, tá? Não tinha teto. Não tinha efeito especial também, não tinha nenhum tipo de tecnologia digital. Tinha a tecnologia deles da época, né? Mas tudo dependia da palavra e da presença do ator. Era um evento quase que religioso, político,
onde 15 mil pessoas respiravam juntas o ar do teatro, testemunhando o castigo de um deus como se fosse o julgamento de um dos seus próprios cidadãos. E imagine que os atores usavam máscaras enormes, sim, máscaras, que amplificavam a voz deles e fixavam uma expressão de agonia eterna, porque a máscara não consegue fazer expressão, né? Não dá pra ver o que minha boca tá falando. E em Prometeu Acorrentado, o protagonista passa quase que a peça inteira parado, imóvel, pregado num lugar só. E isso cria um sentimento, uma tensão insuportável, porque enquanto o mundo ao redor dele se move, ele é a pedra, parada. As ideias e os argumentos são as únicas coisas que voam pelo palco. O foco não é apenas no movimento dos corpos, mas sim no peso das palavras de Prometeu. O público era forçado a encarar essa imobilidade e sentir junto com ele a claustrofobia, que é estar preso junto com o herói. E no meio de toda essa rigidez surge o coro das Oceânides, que são as filhas de Oceano, um titã. E elas não são só personagens secundárias nessa peça, tá? Elas representam a nossa reação como telespectador diante de todo esse desastre. Elas sentem medo, elas choram, elas tentam ser prudentes, enquanto Prometeu é aquele herói. Não, eu sou radical, eu tô certo, não vou me curvar. O coro é a voz da pessoa comum, que pergunta: será que vale a pena sofrer tanto? Não seria melhor pedir desculpa e viver em paz? É através delas que Ésquilo coloca o espectador, coloca a gente dentro da peça, testando a nossa própria coragem diante de toda a injustiça que está acontecendo. E para o cidadão grego, a experiência não terminava em 1 hora ou 2, que nem nos teatros atuais. Os autores apresentavam 4 peças seguidas, 3 tragédias que destruíam o espírito e, por fim, uma peça satírica, mais engraçadinha, para aliviar o peso com um pouco de riso. Era uma jornada emocional completa, feita para purificar a alma através do medo e, por fim, da piedade. E Prometeu Acorrentado era só uma parte desse turbilhão. Era uma peça desenhada para deixar o público num estado de choque completo antes da próxima história. Tipo quando você tá vendo uma série e o episódio acaba com uma coisa tipo: como assim? E o que torna o estudo de Prometeu uma coisa quase mística é o fato de que a gente está olhando para o fragmento de um naufrágio. Essa peça, ela é só o primeiro ato de uma trilogia, que se chamava Prometeia. Faz sentido, né? Existiam mais 2 partes. Uma que se chamava Prometeu Libertado, ou Prometeu Acorrentado, desacorrentado, desculpa, dependendo da tradução. E a última, Prometeu Portador do Fogo. Só que como elas se perderam nos incêndios das bibliotecas da antiguidade, é até uma ironia, né? Porque ela se perdeu no fogo. E o que sobrou para a humanidade foi só o momento do castigo do cara. A gente tá condenado a ver o nosso herói sofrer pra sempre. Pra sempre. Oficialmente, né? Ele nunca vai ter um alívio, por mais que a gente saiba o que acontece. E isso transforma a obra em um símbolo de luta que nunca acaba. Acabou ficando até que bonitinho. E antes de fechar esse primeiro bloco do vídeo, que é mais técnico, tem um detalhe de bastidores que fascina muitos historiadores. Muitos estudiosos modernos suspeitam que Ésquilo talvez não tenha escrito essa peça sozinho, ou que seu filho tenha a finalizado para ele. E o motivo é que essa história é rebelde demais, e a crítica a Zeus é tão ácida que desafiava a própria religião da época, de uma forma que o Ésquilo raramente fazia. A gente não viu ele fazendo isso, na verdade. E seja quem for o autor, ele era alguém que não tinha medo de desafiar o divino, deixando uma obra que parece moderna, parece atual com seus temas, mesmo que ela já tenha 25 séculos, 2.500 anos de idade. Antes da gente mergulhar de vez no crime de Prometeu, a gente precisa limpar uma confusão de nomes que a história acabou deixando para trás. Você já deve ter ouvido falar dos deuses Júpiter, do deus Vulcano, do deus Mercúrio. Esses são os nomes romanos, os nomes latinos, mas o teatro de Ésquilo pulsa com o sangue grego, Zeus, Hefesto, Hermes. E por que isso importa? Porque os romanos eles domesticaram esses deuses, transformaram eles num símbolo de um império ordenado. Só que aqui, nessa obra, por mais que algumas traduções usem os nomes romanos, a Grécia, a gente está na Grécia Antiga, eles ainda são forças da natureza, são brutos, são imprevisíveis, são assustadores. E para entender o drama original, a gente precisa esquecer esses nomes do mármore de Roma e usar os nomes do fogo da Grécia. Bonita essa frase, né? Então tá, vamos para a história finalmente. Imagina uma guerra que durou 10 anos e abalou completamente o alicerce de todo o universo. A Titanomáquia. De um lado, os velhos titãs, gigantescos, violentos, e do outro, os jovens deuses olímpicos liderados por Zeus. Prometeu era um titã,
tá? Por mais que muita gente acredite que ele seja um deus. Mas ele traiu a própria linhagem, porque ele prevê o futuro. Ele sabia que a força bruta dos seus irmãos ia perder para a inteligência, para a capacidade técnica de Zeus. Ele foi o arquiteto dessa vitória de Zeus, o conselheiro que colocou a coroa na cabeça do nosso novo rei. E por isso, quando a peça começa, o que a gente vê não é só um castigo, é uma ingratidão muito feia, uma ingratidão suprema. Zeus está esmagando o mesmo cara que ajudou ele a chegar no trono. Chata essa situação, né? E desse conflito nasce uma visão perturbadora sobre a divindade. Em outras obras, Zeus é o pai justo, é aquele cara tranquilo, tipo o nosso Deus. Mas aqui, Ésquilo retrata ele como um tirano jovem. É como se fosse um ditador que acabou de tomar o poder através de um golpe de estado. Ele é inseguro, ele é cruel e não aceita ser questionado. Zeus não é um vilão de desenho animado, ele é a personificação do poder puro, que ainda não foi temperado pela justiça, que vai acontecer na era latina, na era romana. Ele pune Prometeu porque o conhecimento de Prometeu é a única coisa que pode ameaçar esse seu novo império, você vai entender. Agora imagine o momento do crime. Zeus tinha decidido que a humanidade era um erro e planejava extinguir tudo para criar uma coisa nova, tipo que nem na Bíblia, né, com Noé. Ele nos deixou no frio, na escuridão e no medo. Só que Prometeu, o nosso criador e protetor, sim, Prometeu criou a gente do barro, não aceitou o fim da criação. Ele escalou o Olimpo, roubou uma faísca da carruagem do sol e a escondeu dentro do caule oco de uma planta. E esse gesto simples foi a maior declaração de guerra de toda a mitologia grega. Ele tirou o monopólio da luz da mão dos deuses, perfeitos, infinitos, e entregou para seres mortais, imperfeitos, burros. E antes que você pense que o fogo era só para cozinhar ou esquentar o seu chuveiro, entenda o que ele significa na peça. O fogo é a técnica, é a tecnologia, a ciência, a medicina, a arquitetura, a escrita. Tudo isso só surgiu por causa do fogo. Prometeu não deu só uma ferramenta para os humanos, ele deu a capacidade de manipular a natureza, que antes era igual, era para o humano. Ele nos deu o pensamento lógico. Antes de Prometeu, os humanos olhavam, mas eles não conseguiam ver. Eles ouviam, mas não conseguiam escutar. Ele despertou a nossa consciência. Ele transformou animais famintos, animais assustados, em seres capazes de construir coisas gigantescas, construir civilizações do zero. Só que todo presente de um Deus vem com um peso, pelo menos nesse contexto. Ao nos dar o fogo, Prometeu acabou nos tirando da proteção divina e nos jogou na responsabilidade do acaso, da escolha, que nem quando Eva mordeu a maçã. Agora, o humano pode criar remédios, só que ele também pode criar armas. Ele pode construir cidades gigantescas, só que ele também pode destruí-la. O fogo é a quebra dessa hierarquia Deus-humano. O humano agora podia fazer o que antes era a exclusividade dos deuses. Diminuir um pouco a escadinha, a balança. Então Prometeu aceita ser acorrentado, porque ele sabe que uma vez que essa faísca foi entregue, nem mesmo Zeus pode apagar ela. A humanidade agora é imparável. O sofrimento de Prometeu é o selo que garante a nossa sobrevivência. É como se ele estivesse, sei lá, tentar usar um exemplo da Bíblia, se sacrificando por nós, que nem Jesus. Vamos para os personagens agora. Imagina um herói de ação que não pode mover um músculo. No teatro grego, Prometeu é o centro gravitacional da peça. Ele está preso, mas é ele que mesmo assim consegue mover tudo o que acontece, todo o enredo. Ele personifica a resistência intelectual. Enquanto seu corpo está sendo esmagado pelas correntes, a sua mente voa por cima dos deuses, ele é mais inteligente. Ele é o arquétipo do rebelde consciente. É aquele que não grita por misericórdia, mas usa o próprio silêncio e o próprio conhecimento como uma faca apontada para o coração do tirano. Nesse caso é Zeus. Ele nos ensina que a verdadeira liberdade não está no movimento das pernas, mas na integridade da própria vontade. Antes do primeiro diálogo da peça, a gente vê Hefesto, o ferreiro dos deuses, que é quem vai prender Prometeu. E ele é um personagem trágico por si só. Ele é amigo de Prometeu, ele sente pena, ele sofre ao ouvir o som do martelo pau, pau, batendo no prego que atravessa a carne de Prometeu. Mas Hefesto é o técnico sob ordens, ele representa todos aqueles que, embora não tenham um bom coração, não têm coragem de dizer não para o sistema. Ele chora na peça, ele chora enquanto aperta as correntes de Prometeu. E Prometeu despreza muito ele por isso. Porque a compaixão que não gera ação é só mais uma forma de vaidade.
Outros personagens da peça são o poder e a força, Kratos e Bia. Já ouviu falar de Kratos, né? E eles são duas figuras sem rosto que escoltam o Hefesto. Bia é muda. Ela é o silêncio, da violência pura. Já Kratos é o porta-voz da tirania de Zeus. Ele não sente ódio, não sente prazer. Ele só executa a lei de Zeus com uma lógica fria e burocrática. Eles estão ali para mostrar pra gente que o poder absoluto não precisa de argumento, só de execução, justamente por isso que ela é muda. Eles são um lembrete de que, para um ditador, o diálogo é uma fraqueza e a obediência é a única linguagem aceitável. Então faz muito sentido como eles são interpretados. Um não pensa e o outro não fala. Interessante, né? E num determinado momento da peça surge Oceano, que eu tinha comentado, montado em um grifo. Ele vem com palavras mansas, agindo como aquele parente ou amigo que fala: Pô, cara, eu te entendo, mas por que você vai brigar com quem manda em você? Pra que brigar com seu chefe? Pede desculpa, baixa a cabeça e eu vou tentar conseguir o perdão pra ti. Oceano representa a acomodação política. Ele é o intelectual que prefere manter os privilégios do que arriscar a pele por uma causa, como na política mesmo. Prometeu expulsa ele de cena com desprezo, porque para ele, para um rebelde, o conselho do covarde é mais ofensivo do que o próprio castigo do inimigo. E um pouco antes da peça acabar, aparece Ló, uma mortal transformada em novilha e perseguida por um mosquito que não para, que fica zumbindo no seu ouvido, que nem quando você vai dormir, enviado por Hera. E isso acontece porque Zeus queria casar com ela, só que ela não queria. E daí Zeus transforma ela nessa vaquinha, e Hera, por ser a esposa de Deus, fica com ciúme e começa a perseguir ela com um mosquito. É basicamente isso, tá? E se Prometeu sofre porque ele escolheu sofrer, escolheu ajudar a humanidade, Ló sofre por nada. Ela não fez nada, tadinha. Ela é a prova viva da crueldade gratuita de Zeus com os mortais. E o encontro deles é o coração emocional da peça. Prometeus, o Zeus que sofre pelos homens, e Ló, a mulher que sofre pelos deuses. E através dela, Zeus acaba por revelar o futuro. Ele diz que um descendente de Ló, que é Hércules, você deve conhecer, vai ser aquele que finalmente vai libertar ele. E o sofrimento dele se conecta através do tempo, provavelmente em Prometeu Desacorrentado, ia aparecer Hércules, tá? Eu acredito, não tenho certeza, mas muito provavelmente, porque já que é Prometeu Desacorrentado e Hércules que desencorrenta ele, provavelmente ele ia aparecer. Bom, agora imagine a chegada de Hermes, o mensageiro oficial de Zeus. Ele não vem para ajudar, tá? Já vou deixar logo de cara. Ele vem para interrogar o cara. Ele é o burocrata arrogante que despreza Prometeu, chamando ele de louco, chamando de obstinado. Hermes exige que Prometeu revele o segredo que ameaça Zeus, porque tem um segredo. Mas ele o faz com frieza, de quem serve a um mestre poderoso e se sente superior por isso. Ele é o símbolo de todos os que se tornam ferramentas da opressão, para se sentirem importantes, tipo generais no nazismo ou coisas do tipo, sabe? E o embate final entre a altivez de Prometeu e a servidão de Hermes é o clímax da dignidade contra a submissão. É basicamente aí que acaba a peça, tá? E saiba que a história da peça não é feita de reviravoltas físicas, mas de uma pressão psicológica que cresce ao decorrer dela. A gente começa com silêncio terrível de Prometeu, enquanto ele é acorrentado. Depois vem as visitas, a empatia do coro, vem a covardia do oceano, o desespero de Ló e por fim a arrogância de Hermes. E cada encontro é uma tentativa de Zeus de quebrar a vontade de Prometeu através de terceiros, seja por meio da arrogância ou por meio da compaixão. E a peça termina não com um final feliz, mas com um cataclismo, desculpa. Zeus lança raios, a terra se abre e Prometeu afunda no abismo, ainda acorrentado, mas ainda invicto. Ele está vencendo, ele não desistiu da ideia dele. E antes da gente julgar o desfecho, a gente precisa ver o que está em jogo. É o choque entre a vontade individual e a ordem estabelecida. Zeus quer estabilidade através do controle, e Prometeu quer o progresso através da justiça. Entende a diferença? Não é só uma briga de deuses, é um dilema de toda a civilização, sendo real ou fictícia. Quanto de nossa liberdade a gente está disposto a entregar em troca de segurança e ordem? É isso que está em jogo. Ésquilo não nos dá uma resposta para isso, mas ele expõe a ferida aberta desse conflito que vai durar para sempre, desde lá nos tempos atrás até hoje em dia a mesma coisa.
Mas por que Zeus não mata Prometeu, né? Todo mundo deve se perguntar isso. Isso é porque Prometeu guarda um segredo de estado que pode destruir completamente o Olimpo. Ele sabe qual casamento de Zeus vai gerar um filho mais forte que o pai. Isso vai acontecer, tá? E esse conhecimento é a única coisa que mantém Prometeu vivo. É o, é o que torna Zeus paranoico quanto a isso. E aqui está a grande lição de storytelling e política da peça. O poder físico pode acorrentar o corpo, mas quem detém a informação, o conhecimento, é quem realmente tem o controle sobre o futuro. Zeus perdeu, Prometeu estar acorrentado para sempre, mas ele sai como vencedor. Louco, né? Agora, imagine que acima do trono de Zeus tem uma força ainda mais implacável que ele. No teatro de Ésquilo, o nome dessa força é Ananke. Talvez venha daí Anakin, não sei. A necessidade, ou o destino. Em um dos momentos mais profundos da peça, Prometeu revela que nem mesmo Zeus pode escapar do que está escrito, do destino. O rei dos deuses pode ser o senhor do raio, o mais forte, mas ele é só um peão nas mãos do tempo, o nosso verdadeiro Deus. E isso muda tudo. Prometeu aguenta o castigo não porque ele é teimoso, mas porque ele compreende a arquitetura do universo, como as coisas funcionam. Ele sabe que o destino vai acabar por dobrar o próprio Zeus. O conhecimento da Ananke, é o que dá a Prometeu a sua paciência infinita. E antes de continuar, a gente precisa falar um pouco sobre o erro trágico grego, a híbris, que é a arrogância, a desmedida, o ato de desafiar os limites impostos pela natureza. Isso é uma coisa, um ponto que existia antigamente. Só que aqui surge o grande debate filosófico da peça. Quem que está cometendo híbris? É Prometeu, por roubar o fogo e desafiar o grande rei dos deuses? Ou é Zeus, por se considerar um deus tão absoluto que pode ignorar a justiça e a gratidão? Ésquilo coloca o público em um beco sem saída moral, porque realmente não sei o que dizer. E a tragédia acontece quando as duas forças gigantescas acreditam estar certas, e nenhuma delas aceita recuar 1 milímetro por conta da outra, Zeus e Prometeu. E imagine que todo herói trágico tem uma falha fatal, a amartia, com H no começo. No caso de Prometeu, o seu erro não foi a fraqueza, mas o excesso de amor pela humanidade, o que os gregos chamavam de filantropia, com PH no começo, uma palavra que a gente tem hoje em dia, amartia a gente não tem. Para os deuses, amar demais algo tão pequeno e frágil como o humano era uma loucura, era um erro. O erro de Prometeu foi acreditar que valia a pena sofrer por nós. Será que valeu a pena? Ele é o herói que falha para que nós possamos ter sucesso. O seu castigo é o preço que ele paga por ter acreditado no nosso potencial, antes mesmo da gente existir, tanto é que ele foi nosso criador. E antes de fechar essa parte filosófica do vídeo, guarda esse conceito. Fatei matus. É a ideia central de Ésquilo de que a sabedoria não vem do estudo confortável, mas da dor. Tem muitos conceitos sobre isso, né? O sofrimento de Prometeu não é em vão, ele é pedagógico. Ele ensina a Zeus que o poder sem sabedoria acaba por ser frágil. E ensina aos humanos que o conhecimento exige sacrifício, que no caso foi a tirada da proteção dos deuses. A dor é o cinzel que molda o caráter. Na visão grega, você só conhece a verdade de uma ideia quando está disposta a sangrar por ela, que nem fez Prometeu. Falando um pouquinho sobre o destino que teve Prometeu. Todos os dias uma águia desce para devorar o fígado, bicar o fígado de Prometeu. E todas as noites o órgão se regenera, para que o tormento recomece de novo pelo amanhecer, na manhã. E por que o fígado? Porque para os antigos, o fígado era o centro das emoções e o centro da força vital. E nesse caso a regeneração não é uma bênção, é uma maldição da imortalidade. Então traz essa questão de, é bom ser imortal? Será? Que tem muitos filmes e livros. E Ésquilo usa esse simbolismo para mostrar que a luta pela luz nunca vai terminar. A dor de quem desafia o sistema se renova a cada geração, só que a vontade de resistir também se regenera na mesma proporção. E antes de pensar nisso só como um mito, você tem que ver um pouco o que está por trás disso. Entenda a estratégia política que está aqui. Zeus acorrenta Prometeu em uma rocha pública, à vista de todo mundo para servir de exemplo, que nem Tiradentes que você deve conhecer. E o corpo de Prometeu é transformado em um outdoor, é uma propaganda do Estado. É a pedagogia do medo. Vejam o que acontece com quem vai contra o que eu faço, contra o que eu falo, contra quem traz novas ideias. Só que o plano de Deus acaba falhando, de Zeus acaba falhando. Ao tornar o sofrimento de Prometeu público, ele acaba transformando o rebelde em um mártir, tipo Jesus.
O corpo acorrentado acaba não gerando medo, mas gera inspiração. O castigo, que era para silenciar a rebeldia, acaba imortalizando ela, porque ele não desiste. Prometeu não desiste. Então imagine que séculos depois, o nome de Prometeu ressurgiria, ainda teria toda essa força. E ele volta pra gente, nos tempos atuais, numa história que provavelmente você deve conhecer. Mary Shelley deu ao seu livro, Frankenstein, que você conhece, o subtítulo de O Prometeu Moderno. Se você pegar o livro, tá lá, Frankenstein, embaixo, O Prometeu Moderno. Isso porque, assim como o Titã, o cientista Victor Frankenstein rouba o segredo da vida para criar uma coisa nova, só que acaba sendo destruído pela própria criação. Esse legado todo nos ensina que o fogo de Prometeu acaba sendo uma faca de dois gumes. O conhecimento, beleza, nos dá o poder de sermos como os deuses, temos poder agora, mas nem sempre a gente tem a sabedoria para lidar com a consequência das coisas que a gente cria. Use como exemplo a guerra. Então, antes de a gente achar que esse é um problema dos deuses antigos, tenta aplicar esse caso na nossa própria história, tenta aplicar na nossa realidade. O arquétipo de Prometeu, por exemplo, em Galileu Galilei, sendo julgado por dizer que a Terra se move. Ele está em Giordano Bruno, que foi queimado vivo por imaginar o infinito. E está em outras figuras, em diversas figuras modernas, que vazam segredos do Estado por acreditarem em transparência. Percebe? Todo sistema, seja monarquia, seja uma religião, seja uma corporação tecnológica, tenta punir quem traz a luz, quem traz o conhecimento, quem eles não podem controlar. E Prometeu é o patrono de todo aquele que é silenciado por pensar por conta própria, por trazer as próprias ideias. Imagine que hoje o fogo não é mais uma faísca em uma cana, que nem eu expliquei que era antigamente, mas é o acesso aos dados e às informações. Quem controla os algoritmos? Quem decide o que pode ou não pode ser dito nas redes sociais? O dilema de Zeus e Prometeus se repete agora no mundo digital. Zeus é o nosso Mark Zuckerberg. O poder quer o monopólio da verdade para manter a ordem, enquanto o espírito prometeico, que é um termo criado, quer democratizar o acesso ao conhecimento para libertar a mente humana. Entende? É muito legal de pensar assim. O roubo do fogo continua acontecendo todos os dias, em cada clique, cada tela que busca a verdade contra a censura. E antes de fechar essa conexão, perceba que a tragédia de Ésquilo não é sobre o passado, é sobre o agora dele, mas também sobre o nosso. Ela serve como um espelho para as nossas crises de autoridade, de liberdade. Ela nos pergunta o quanto da nossa individualidade a gente está sacrificando para pertencer ao Olimpo, que nem fez Hefesto, Vulcano. Porque ainda a gente tem medo de quem traz novas ideias. Que nem quando de vez em quando aparece para mim um cara que fez combustível com a água dele aparece morto, tá ligado? Não sei se já apareceu pra vocês, mas enfim. Continuando, onde é que eu tava? Prometeu ainda está acorrentado em cada lugar, onde o professor é impedido de ensinar, ou um cientista é impedido de fazer uma pesquisa mais profunda sobre um tema exclusivo. E agora eu quero que você imagine os dois atos da história que a gente acabou não tendo. Prometeu desacorrentado e Prometeu rei do fogo. No pouco que a gente sabe sobre as peças perdidas, Zeus e Prometeu acabariam fazendo um pacto. Zeus aprenderia a ser justo e Prometeu revelaria o segredo para salvar o trono do rei. Mas, como o destino quis que essas peças sumissem, a gente vai ficar com a versão mais pura e brutal da história, que é a resistência eterna. Ele não foi solto. É isso que a gente tem, é isso que a gente vai ficar. Sem o final feliz da reconciliação, a obra do Ésquilo se torna muito mais honesta, traz um ponto muito mais forte. Ela nos diz que, às vezes, a luta é a única coisa que a gente tem. E é isso. E antes de terminarmos, eu quero que você entenda que o final aberto é, na verdade, um convite. Ésquilo deixa Prometeu afundado no abismo para que você complete essa história. Eu quero que você veja desse jeito. A libertação de Prometeu não acontece no palco, ela acontece na vida real. Cada vez que um ser humano usa o fogo do conhecimento para melhorar o nosso mundo. O sofrimento dele permanece aberto porque a nossa evolução como espécie ainda não terminou. Eu gosto de pensar desse jeito, acho que faz sentido, tá? Essa jornada épica tem uma única lição que resume tudo. Prometeu não sofre porque cometeu um erro de cálculo. Ele sofre porque ele escolheu um lado, escolheu o lado errado, contra a tirania.
Ele trocou o conforto da imortalidade no Olimpo pela agonia de ser o protetor da humanidade. Ele é o nosso Jesus da Grécia. Ele nos ensina que a dignidade não está em evitar a dor, mas em garantir que a dor que a gente sente tem um propósito maior do que a gente. A gente precisa de um propósito maior para viver a vida. Imagine-se agora diante de Zeus. Ele oferece você uma vida longa, tranquila e sem preocupações, contanto que você nunca questione as regras e nunca busque a própria luz, a luz por conta própria. De outro lado, tem Prometeu, que te oferece o fogo, a capacidade de criar, de pensar e de ser livre, mas com o risco do castigo, da responsabilidade. O dilema entre a segurança e a segurança da obediência e a dor da liberdade é a corda bamba, onde todo mundo caminha, todo mundo sempre caminhou. E antes de encerrar esse estudo, eu deixo uma provocação para ti. Na tua vida, quem você tem sido? Você tem sido o Hefesto, que obedece sentindo pena do cara? Você tem sido o Oceano, que se omite para não ter tantos problemas? Ou você tem a coragem de carregar a sua própria faísca, mesmo que o mundo inteiro tente apagá-la? E aí? Se você fosse Prometeu, você ia entregar o segredo para parar a dor? Ou ia se manter em silêncio para manter a sua integridade? Comenta aqui embaixo. O que você acha? Você obedeceria a Zeus ou escolheria ser Prometeu? O vídeo foi isso. Eu sei que talvez não engaje muito, que é um vídeo longo. É um tema que eu nunca vi ninguém falando sobre. Até quando eu procurei sobre vídeos sobre Prometeu, não achei nada tão aprofundado. Mas eu achei legal de fazer. Eu acho que é um conteúdo muito interessante. Eu trouxe tudo que eu sei sobre a lenda de Prometeu, sobre a trilogia Prometeia. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, segue, se inscreve, deixa um comentário e até a próxima.